Declaro oficialmente aberta a 4ª temporada do MegaCast Convida e agradeço a todos por estarem nos acompanhando a cada temporada e episódio. Dessa vez, vamos falar da energia à sustentabilidade e que forma o setor tem se comprometido com ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Separamos temas relevantes para tratar em 10 episódios, começando pela ação global de combate ao clima. Nada mais oportuno, dado o momento. Enquanto muitos países se comprometiam a implementar políticas de transição energética por etapas, o mundo foi surpreendido pela invasão da Rússia à Ucrânia. E como implementar sanções a um dos maiores exportadores de petróleo e gás natural do mundo? Enquanto alguns especialistas alegam que a transição energética vai ser acelerada, outros apontam para um aumento das emissões e atraso com maior queima de carvão. Nossa entrevistada desse primeiro episódio é Paula Kowarski, vice-presidente de Estratégia e Sustentabilidade da Raízen e que passou por outras posições dentro do grupo Cosan nos últimos 7 anos, dentro e fora do país. Nessa entrevista, a executiva traz o ponto de vista da cadeia de biocombustíveis, capacidade de produção e atendimento do mercado, e mais uma opção, junto ao biogás, na diversificação energética. A eletromobilidade também esteve na pauta no contexto das expectativas e realidades do país. E com todas essas questões, o papel do gás natural perde relevância no processo de transição energética? Paula é categórica ao responder que essa é uma afirmativa que exige muito cuidado e que o gás natural continua sendo um combustível de transição energética, mas que o excesso da dependência de um único país até que pode ser questionado, mas não o seu papel. Espero que gostem. Olá, Paula, tudo bem? Muito obrigada por participar de mais essa edição do MegaCast Convida. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Paula, a gente gostaria de saber um pouquinho como que o setor energético está trabalhando para a mudança do clima. O que a gente pode listar como ações de destaque nesse momento? Eu acho que a gente está num momento até de grande reflexão, né? A gente está vendo um questionamento grande, mundo afora, sobre segurança de suprimento, sobre diversificação de suprimento, e acho que isso conversa 100% com toda a evolução da conversa do papel do setor energético na questão das mudanças climáticas, né? Acho que se a gente fizer uma perspectiva histórica aqui, há 5 anos isso talvez fosse um não assunto, há 3 anos um assunto que estava mais circunscrito aos meios acadêmicos, ou a uma pauta, vamos chamar assim, uma pauta mais verde, até com uma certa conotação que para mim é inadequada, né? Mas uma pauta mais científica. E a gente passa a ter esse tema vindo para frente da discussão do ponto de vista de mudanças climáticas e como que o setor de energia, que tem um peso tão grande nesse assunto, tem que se posicionar e tem que agir no sentido de ser capaz de ajudar e não só de atrapalhar. E eu acho que nessa linha da evolução a gente viu algumas coisas interessantes, né? Eu estava fora do Brasil nos últimos 4 anos e acompanhei um pouco isso de lá para cá, né? De fora para dentro. Então, eu diria para vocês que há, 3 anos atrás, quando eu tentava levar, por exemplo, uma discussão do papel dos biocombustíveis na descarbonização, a resposta que eu ouvia era uma resposta: esquece isso, a solução para todos os problemas do mundo é a eletrificação. Biocombustíveis, a gente tem aqui nos Estados Unidos uma discussão eterna sobre o papel do etanol de milho, não temos certeza se, de fato, o impacto em descarbonização é tão grande quanto se pontua, e aí eu ainda tentava fazer um ponto da diferença do etanol de cana para o etanol de milho na questão de descarbonização. A porta já estava fechando, quando eu chegava no etanol de segunda geração, a porta estava fechada, e a turma já tinha passado por uma conversa de eletrificação e depois de hidrogênio. Então, eu acho que um ponto importantíssimo dessa jornada
é o entendimento de que o problema é tão grande, tão gigante, de tão difícil resolução, que não dá para a gente pensar numa solução única. Cada um dos agentes, dentro dos seus limites, e até assim, acho que o incentivo é que cada um dos agentes, um pouco além dos seus limites, não adianta se colocar fora da questão ou fora da pauta, acho que todo mundo tem responsabilidade, tá certo? Cada um dos agentes vai ter que cooperar de alguma forma, vai ter que se colocar, vai ter que se inserir nessa discussão, se posicionar, e além de só se posicionar não resolve, tem que investir, né? E aí como é que a gente constrói um cenário, um arcabouço, um desenho que incentive, de fato, né, os investimentos? E aí eu acho que assim, a situação que a gente está vivendo hoje, né, causada por uma situação exógena, estava fora do radar e do controle de todo mundo, mas que levou os preços de petróleo para bater 120, 130 dólares por barril, que ninguém estava esperando, eu acho que trazem para a mesa mais um desafio, mas também mais uma oportunidade. Tá? E acho que o segredo dessa conversa toda aqui é uma discussão de timing. Cada uma das soluções no seu tempo. Não adianta eu achar que de hoje para amanhã a gente vai investir trillions de dólares que o mundo, by the way, não tem, ou que determinados países, pelo menos, não têm, e de uma hora para outra a gente vai resolver o problema. Acho que o grande ponto aqui é entender o timing de cada uma das soluções, de que forma elas se inserem num contexto geopolítico, ou social e econômico e geopolítico, né? Então, quais países vão pular primeiro na linha da eletrificação, quais países têm soluções alternativas, quais países têm condições socioeconômicas de fazer esse tipo de investimento, e aí traz para a mesa a questão geopolítica, que veio conectada com esses eventos exógenos recentes, que é a questão de dependência, ou a solução para a questão da dependência de países onde existe um risco político maior, e eu não quero aqui entrar no mérito da questão política, mas acho que ninguém discorda que o risco político é maior em alguns desses países, né? Felizmente ou infelizmente, parcela muito relevante do suprimento de energia do mundo, especialmente de petróleo, está na mão de países cuja política é complexa, to say the least. Então, como é que a gente trabalha não só redução de dependência, simplesmente de trocar de comprar de um país para comprar de outro, mas acho que a gente tem que discutir uma questão importantíssima de diversificação, que se conecta com o começo da minha conversa, que é there's no one solution fits all. O que a gente está vivendo hoje só reforça o ponto de que se a gente for atrás de uma solução única, não vai funcionar. É mais um argumento de que a gente precisa diversificar a solução para que a gente consiga sair do outro lado com alguma coisa que é factível e que realmente não causa choques econômicos, aumentos de preço muito relevantes. Quando a gente pensa na questão da dependência política, né, eventualmente, se a gente pensar só em eletrificação pura, né, eletrificação, lê-se bateria, porque tem outras formas de eletrificação, mas se a gente pensar só em eletrificação, a gente está tomando o risco de sair da dependência geopolítica do petróleo para a dependência geopolítica dos metais necessários às baterias. É mais um argumento de que, ou bem a gente entende que precisa de uma solução mais ampla, ou então a gente vai estar tendo o mesmo problema daqui, sei lá, 5, 10 anos, na questão da dependência geopolítica. E como fica o papel do gás natural nisso? Ele deixa de ocupar a posição de combustível da transição? Acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmativa, tá? Eu não tenho muita dúvida de que o gás é um combustível de transição, na medida em que ele é menos ruim do que o petróleo e menos bom do que os renováveis, do que o elétrico, etc. Então, ele por definição, ele está no meio desse caminho e tem um papel a desempenhar. Acho que a gente tem que tomar cuidado para não misturar uma coisa com a outra. O gás continua sendo um combustível de transição energética, o excesso de dependência pode ser questionado de um único país, e assim, eu estou vendo todo mundo falar muito da questão da dependência europeia, mas tem uma outra mudança importante de dinâmica, que é o seguinte: a bacia do Atlântico, como a gente chama todos os países que estão, os supridores e compradores de gás natural de liquefeito, de LNG, que estão na bacia do Atlântico, havia uma visão há, sei lá, menos de um ano atrás, de que a bacia do Atlântico era superavitária em gás, era long de gás por um longo período. Talvez deixe de ser. E aí, como é que essa equação também vai se reequilibrar? Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado enorme e não misturar um risco geopolítico com uma visão de que gás tem um papel relevante na transição energética e continua tendo na esfera global e continua tendo na esfera local,
no caso do Brasil, na medida em que a gente precisa pensar numa questão mais específica, que é garantia de segurança do sistema elétrico brasileiro, que já é renovável, que tem 80 e tantos % da sua matriz de geração elétrica renovável, mas o gás tem um papel, por exemplo, a desempenhar aqui, que é a questão da segurança do sistema, a questão da sazonalidade da hídrica e da intermitência da eólica e da solar. Você vê outras tecnologias que podem ser aceleradas nesse momento de conflito geopolítico? A gente viu a União Europeia falando bastante, né? Até você mencionou sobre a eletrificação, que seria uma frente para ser mais explorada. Você acha que nesse momento a transição energética evolui ou ela retrocede um pouco com carvão, na questão de abastecimento? Olha só, a gente não pode se deixar influenciar por uma questão, eu não vou dizer que é pontual, que talvez pontual seja pouco para a dimensão da questão, tá? Mas acho que a gente não pode perder de vista a evolução. Eventualmente, vai ser necessário utilizar carvão ou utilizar mais petróleo ou produzir um pouco mais de petróleo no curtinho prazo para resolver uma questão geopolítica. E, assim, diga o que quiser, não dá para entrar no inverno na Europa e não ter aquecimento. Pode dissociar o impacto social do impacto ambiental. Se tiver que prover aquecimento, vai ter que fazer. Então, acho que nesse sentido a gente tem que ser muito pragmático. Eu falava muito do contexto socioeconômico e agora geopolítico, né, para a gente não criar choques. Acho que o importante é a gente olhar para isso de maneira estruturada e se planejar de uma maneira mais inteligente para evitar os choques. Voltando para o Brasil, agora em março, o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, publicaram uma portaria para incentivo aos biocombustíveis e ao biogás, de que forma os biocombustíveis ganham agora um estímulo a mais, como você vê a expectativa com isso? É um movimento de atualização ou de melhora, não vou dizer marginal, porque marginal parece que é pouco, né? Mas é uma evolução daquilo que o Brasil tem feito, né? Eu acho que as pessoas não sei se entendem a dimensão do RenovaBio, por exemplo. O RenovaBio é um sistema que foi introduzido no Brasil, é um mecanismo de mercado que está funcionando e que tem uma forma muito simples, quer dizer, dá para simplificar o impacto. Do que eu estou falando? Criamos um mecanismo que, por um mecanismo de mercado, ele incentiva a utilização dos biocombustíveis e, ao mesmo tempo, melhora a remuneração dos produtores desse biocombustível. O que a gente está vendo agora é mais um movimento na direção de incentivo desses biocombustíveis. E voltando lá na questão da vocação natural de cada país ou das prioridades macroeconômicas de cada país, o Brasil tem uma vantagem, uma solução que funciona, né? A gente tem, de fato, se você comparar os índices de poluição de uma cidade como São Paulo com outras grandes cidades mundo afora, a gente está super bem na foto porque tem etanol. Então, vamos continuar incentivando o uso desse biocombustível, vamos valorizar o uso, por exemplo, de biogás, que é uma outra fonte super interessante, porque, assim, tanto o etanol quanto o biogás são biocombustíveis que funcionam no sistema que a gente chama de drop-in ou de blend, né? Ou seja, são coisas que a gente pode misturar na matriz fóssil sem ter que fazer um investimento boçal em equipamento, em infraestrutura, não tem que mudar o motor do carro, não tem que mudar a caldeira, não tem que fazer nada. Quer dizer, é uma solução que pode ir ganhando market share na matriz e, portanto, ela não causa choques de preço nem nada, né? Então, acho que a gente tem, de novo, na mão, vantagens competitivas super importantes que o Brasil tem que se apropriar, tem que usar, tem que capitalizar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda não atingiu o ponto que poderia atingir no sentido de capitalizar o impacto dessas soluções até na esfera global, de como que isso se reflete na pegada de carbono, não só da matriz de transporte brasileira, mas o impacto dessa matriz de transporte nos produtos que a gente comercializa, que a gente exporta e etc. Acho que tem um caminho interessante aí de capitalização a nosso favor de todas essas políticas, tá? Como o setor de biocombustíveis consegue atender um crescimento da demanda no Brasil? Acho que aqui a gente precisa olhar separado, né? Se a gente pensar do ponto de vista de etanol, eu acho que a gente ainda tem
muito chão pela frente no sentido de ampliar a oferta. Do que eu estou falando? E aí eu vou falar um pouquinho aqui do que a Raízen está fazendo, tá? Então, tem duas frentes super importantes. A primeira delas, e a gente tem falado bastante disso com os investidores e etc., que é um investimento importante em melhora de produtividade agrícola. Porque isso aqui é sempre mão de duas vias, tá? Porque quanto mais eu melhoro a produtividade agrícola, quanto mais eu melhoro a produção por hectare, melhora a logística, então eu preciso de menos transporte. Então, tem todo um efeito circular de melhora de produtividade em redução da pegada de carbono do etanol, ao mesmo tempo que aumenta a produção. Então, no unitário, a gente ganha. E, além disso, a gente tem falado bastante no que a gente chama de etanol de segunda geração, quando eu aumento em torno de 50% a produção de etanol partindo do mesmo quadrado, do mesmo hectare de produção. E aí, acho até importante que fique claro como é que o etanol de segunda geração é tratado na Europa, por exemplo. Né? Ele tem um benefício maior do que a pegada de carbono inferior, né? Menor. O etanol de segunda geração tem uma pegada de carbono ainda melhor do que o etanol de primeira geração, mas tem mais um componente importante que ele é tratado como non-crop, ou seja, eu não estou aumentando a área plantada para produzir mais energético e, portanto, sai da discussão de competição com alimento. E, além disso, ele é tratado como waste, né? O etanol de segunda geração ele é produzido a partir dos restos da produção do etanol de primeira. Então, são dois componentes adicionais de sustentabilidade que, voltando no teu ponto de disponibilidade de produto, eles podem aumentar de maneira substancial sem ter que entrar na discussão de aumento de área plantada ou qualquer outra, enfim, necessidade de área e etc. Tá? Então, por um lado, eu acho que a gente tem condição, sim, de aumentar a oferta de etanol no Brasil. Óbvio que isso requer investimento, isso requer reconhecimento do consumidor sobre o benefício que esse produto traz, da mesma forma que o mecanismo do RenovaBio ele é inteligente na medida em que ele faz esse incentivo através de precificação, né? Acho que precisa haver também do consumidor um reconhecimento do valor que, eventualmente, o aumento de produção de etanol de segunda geração para o Brasil. Hoje o foco dele é todo de exportação, porque os países europeus é que estão reconhecendo esse atributo e dispostos a pagar por isso, mas eu acho que a gente pode, eventualmente, fazer isso no Brasil também. Depois, na sequência, a gente pode falar de biodiesel, e acho que tem, eventualmente, possibilidade de aumento de participação do biodiesel na cadeia. E, por último, de biogás. Tem, potencialmente, condição de aumentar muito a produção da vinhaça, das usinas de cana-de-açúcar, e acho que se a gente botar foco, investimento e reconhecimento da indústria e do mercado sobre o valor agregado, sobre o benefício, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vai discutir um contrato com o cliente e ele quer o biogás a preço de gás natural, né? Talvez isso não seja possível, até porque na hora que esse cliente for vender o seu produto e quando esse cliente puder dizer para o seu cliente que ele está produzindo a partir de um combustível que emite menos, ele também vai ter um atributo de preço e vai ter um benefício. Então é importante que a gente equacione isso na cadeia, né? E aí, óbvio, tem que fazer isso com inteligência, com racionalidade, com razoabilidade, mas é importante que a gente também entenda o valor desses atributos e precifique eles da maneira correta. Juntando isso, né, você até falou no começo da eletromobilidade, como que você vê essas possibilidades? Eu acho que essa é uma discussão importante aqui no Brasil, né? Como eu coloquei no início, a gente não vê penetração do EV, né, do veículo elétrico puro, aquele que só usa energia elétrica e, portanto, precisa de uma bateria. A gente não vê uma penetração muito grande. A gente está falando aí de, sei lá, acho que os números que a gente vê de consultoria é coisa como 5% em 2030, quer dizer, não é uma coisa muito relevante. E, na verdade, para mim, o melhor argumento para não acreditar nessa penetração é uma questão chamada poder de compra. Se você for olhar qual o percentual da população brasileira que tem condição de comprar um carro elétrico na casa aí de 300, 350 mil reais, eu acho que a gente vai concordar rapidinho que a penetração de veículo não promete muito, a menos que a gente veja uma revolução no custo das baterias e, consequentemente, redução de custo drástica, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer no tempo, não é alguma coisa que a gente está vendo no curtíssimo prazo. Dito isso, eu volto para a minha linha do tempo.
A gente tem hoje uma solução, né, que já existe, que tem prontidão, que nem sempre a gente olha na questão das alternativas. Então, a gente tem o etanol de primeira e de segunda geração fazendo esse papel de descarbonização num horizonte aí de 5 a 10 anos. A gente tem, sim, e aí eu acho que pode fazer sentido a penetração do carro híbrido, seja ele só etanol ou com bateria, com a possibilidade de plug-in, né, de carregamento elétrico. Eu acho que esse veículo tem um papel importante nessa transição, entre outras coisas, porque ele traz eficiência, né? Então, um veículo híbrido a etanol, ele vai fazer o dobro da quilometragem por litro. Então, assim, eu estou trazendo eficiência e ainda utilizando de maneira relevante a infraestrutura existente e o combustível disponível. Esse carro híbrido, ele já está numa categoria de preço que ainda não é popular, mas está longe dos 350 mil. E o que a gente vê, na verdade, como sendo processo de eletrificação que vai eventualmente acontecer no Brasil, é que se a gente pensar nesse horizonte de 5 a 10 anos, quero crer que a tecnologia de hidrogênio e de reformer já vai estar muito mais acessível, especialmente sob a ótica de preço, né? E lembrando do que a gente está falando. A gente está falando, o reformer é um mecanismo que extrai hidrogênio, e aí ele pode extrair hidrogênio do gás natural, ele pode extrair hidrogênio do etanol, e pode ser uma fonte desse hidrogênio verde, como a gente fala, né? O de gás natural é azul. A gente ainda tem no Brasil a possibilidade de fazer hidrogênio a partir de eletrólise, que hoje é muito caro, mas nesse horizonte de tempo pode ser que não só fique mais barato, como o Brasil tem uma matriz energética ou uma produção de energia que é intermitente, então, eventualmente, a gente pode, por exemplo, uma situação de produzir hidrogênio na hora que está vertendo água, e que a energia elétrica, o custo marginal dela é zero, tá certo? Então, assim, eu acho que a gente, de novo, tem um leque de opções importante, e aí, nesse momento, lá na frente, estamos falando de 10 anos, de 15 anos, pode ser que a eletrificação da frota brasileira se dê pela célula de combustível, que é uma eletrificação também, mas não é bateria. E aí aqui tem um componente interessante, né? Sempre quando a gente tem essa discussão e entra uma visão dos produtores de veículo, né? Às vezes vem um comentário assim, mas se todas as montadoras do mundo forem por um caminho de eletrificação, os carros a combustão vão virar objeto de museu e o Brasil corre o risco de ficar com uma frota desatualizada. A boa notícia é que toda a infraestrutura do carro elétrico é muito parecida com a infraestrutura de um carro elétrico com célula de hidrogênio, que pode ser o futuro do Brasil. Então, no final das contas, eu vou, fazendo aqui uma figura, eu vou trocar a caixinha, né, da bateria para a célula de combustível. De novo, voltando aqui para o início da conversa, se a gente entender a transição energética no timing das coisas, né, e sendo racional e razoável de que essas coisas não vão mudar assim. A gente precisa entender como que a transição vai acontecer e como que a gente fica na liderança da transição em cada momento. Se eu quiser buscar uma liderança de eletrificação agora, provavelmente não vai funcionar. Paula, muito obrigada pela entrevista. Foi ótimo ter a sua percepção de mercado aqui. Obrigada a vocês, mais uma vez. Obrigada pelo convite. É um prazer participar dessa discussão. Esse foi mais um episódio do MegaCast Convida, primeiro episódio da 4ª temporada. Espero que tenham gostado. Esperamos vocês no próximo. Tchau, tchau.